Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, o homem, a lenda, Alfredo Gaspar, o relator da CPMI do INSS. Muito boa tarde, bem-vindo. Muito bom dia. Eu nunca me acostumo, porque o meu programa era meio-dia, agora é às 11. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, a você, a Júlia também. Dizer que para mim é muito importante ter esse espaço de diálogo e prestar contas do que está se passando na Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS. Eu estou ouvindo falar, eu já comecei hoje aqui, não vou dar nem de bom dia para vocês que estão no chat. Vocês deixem o like de vocês, quem quiser fazer pergunta, faça a pergunta, usa o superchat. Daqui a pouquinho eu vou falar da aula de ontem, foi ótima, foi incrível, mas eu já vou encaminhar aqui porque o deputado tem pouco tempo, tá? A gente também vai ter o nosso remoto aqui. Eu te passei, você passou para mim, né, Felipe? O contato já vou mandar para o nosso convidado. Deputado, olha só, eu estou ouvindo dizer, isso inclusive era chamada do nosso programa hoje, que a CPMI do INSS vai acabar. Termina no fim de março. Então assim, a gente tem o quê? Pouco mais de um mês só de trabalho. É isso mesmo? Vai acabar a CPMI do INSS? Olha, o escopo inicial de prazo foram 180 dias. Certo. Mas já há um número de assinaturas suficientes para a prorrogação. Então, os pressupostos necessários para a prorrogação já existem. Infelizmente, tem muitas forças ocultas e poderosas que não desejam ver a prorrogação da CPMI. Mas tomamos a decisão interna que, caso não seja prorrogada como determina a legislação, nós iremos até o STF solicitar a aplicação dos preceitos já postos, que são número de assinaturas, prazo definido, objeto também já lá devidamente exposto. Então não há por que não ter uma prorrogação, mas nós sabemos como funciona o Brasil. Da minha parte, eu estarei preparado para apresentar o relatório no final de março, mas não será o relatório que eu espero apresentar. O que eu espero apresentar é um relatório com mais 2 meses de investigação, que nós possamos nos aprofundar diante do roubo bilionário praticado tanto pelas associações criminosas como por bancos que possivelmente fraudaram também os descontos os consignados de aposentados e pensionistas. Eu diria que essa CPMI do INSS ela tinha que ser permanente, tem que se virar uma comissão permanente, porque a cada dia surgem novas informações. O esforço de vocês para investigar os bancos, eu imagino que essas forças ocultas elas venham lá da Faria Lima, né? Mas esse esforço ele é fundamental. 1 mês, 4 semanas, 5 semanas para investigar, considerando que são 2 sessões por semana, não é isso? 2 sessões. 2 sessões por semana, a gente vai ter aí 4 vezes 8, 10, mais uma agora, 9 sessões, 10 sessões no máximo ainda, 9 ainda para serem feitas, sendo que a última para apresentar o relatório. Então a gente tem 8 sessões efetivamente aí para poder se avançar nas investigações em relação ao consignado que a gente já sabe, tem aqui a percepção de que é um rombo, né? um esquema muito maior do que aquele do INSS. É como se aquele do INSS fosse a ponta do iceberg, e daí começaram a cavar aqui, daqui a pouco viram que tem o consignado, porque o consignado envolve também o servidor público, enfim, IRPPS, envolve o Brasil inteiro, envolve bancos médios, bancos grandes, né? Então, de fato, talvez aí o terror da maioria a maior parte das nossas elites, né? Especialmente aquelas financeiras e políticas que a gente sabe que no caso aí do Master estão todas entrelaçadas. Então, é muito pouco tempo, eu acho que a gente tinha que permanecer. E hoje nós tivemos aí uma informação adicional que me parece que tem 2 ex-funcionários de INSS, um deles é o ex-procurador, o Virgílio, né, que estaria aí negociando, já em negociação avançada de uma colaboração premiada, que entregaria quem? O Lulinha, o filho do presidente da República, que continua sendo um objeto bem definido da CPMI, que a gente não sabia do início, mas ele surgiu.
Então, assim, mais um motivo, né? Aqui eu tenho bilhões de motivos, eu diria, para a gente manter a CPMI, prorrogar a CPMI. Olha, só para o público entender, nós temos agora a missão de investigar os consignados. Consignados são empréstimos feitos pelos bancos, pelo sistema financeiro, em acordo de cooperação técnica com o INSS, para aposentados e pensionistas. Fiz o levantamento e lá ranqueei os 10 bancos que tinham mais problemas em relação a reclamações. Reclamação de todo tipo, juros acima daquilo contratado, falta de contrato, enfim, problemas à vista nós temos. E aí eu fiz o requerimento para ouvir os 10 presidentes de bancos que estavam em primeiro lugar nesse ranking. O ranking da Secretaria Nacional do Consumidor, com a mescla também proporcional das reclamações dos bancos que estavam no Banco Central. E listei esses 10 bancos. Dos 10 bancos, a base do governo blindou, mas blindou mesmo, que é a bancada dos bancos, que é um negócio que não deveria existir. Falam tanto que o sistema financeiro é perverso, mas a base do governo Lula blindou o C6, blindou a Crefisa, blindou o Santander e blindou o PicPay. Para poder deixar isso bem exposto, eu refiz esses requerimentos e amanhã nós iremos voltar com esses requerimentos para que o colegiado, mais uma vez, decida se esses bancos vão ou não serem ouvidos na CPMI. Olha a vergonha. Essa blindagem é a blindagem do sistema financeiro praticada e liderada pelo governo Lula através da sua base. E o próprio governo, nenhum parlamentar da base do governo, nenhum parlamentar do PT assinou para a prorrogação da CPMI. Explicação para isso: porque nós estamos aprofundando os trabalhos na CPMI a ponto de termos chegado na antessala do presidente da República, Lula, através do filho dele. Amanhã também será dia de pedir a quebra de sigilo do Lulinha, que há vários indícios de recepção de vantagem indevida através do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca mais conhecido do Brasil depois do STF. Eu ia fazer uma ressalva aqui, mas vamos lá. Depois do STF. Mas esse careca está diretamente envolvido, o senhor careca do INSS, Antônio Carlos, diretamente envolvido com os desvios do INSS e tem uma parceria muito estreita com o filho do presidente da República. Vou dar exemplo a você. Essa parceria através de uma senhora chamada Roberta Luxig, comadre da esposa de Lulinha. Esse mesmo careca que levou Lulinha para a Europa em um voo na classe executiva. Então, assim, isso é só para dar uma palhinha de tanta podridão que tem a ser explorada. E aí há uma exigência muito grande desses poderosos em interromper esse fluxo de trabalho da CPMI. O que eu posso dizer? O país está podre, está precisando ser resetado. Infelizmente, essa é a verdade. Eu não sei como o povo ainda não foi às ruas para exigir que esse país, através dos poderes constituídos, seja decente. Para onde você olha, o lamaçal está dando na canela.
Eu, inclusive, já até convoquei aqui os aposentados, todos os aposentados desse país, para que fossem às ruas, né? A gente precisa ter uma revolta social, democrática, pacífica, mas a gente precisa demonstrá-la, né? Porque uma coisa é fazer uma manifestação pacífica, outra coisa é ser passivo, né? Diante de tudo que está acontecendo. E se as pessoas, se os jovens, né, que estão aí, vamos dizer assim, criando revoluções em vários países, mundo afora. E se os idosos que são lesados, foram roubados, foram assaltados, eu nunca vi, né? Antigamente tinha saidinha de banco. O PT inventou roubar o aposentado na entradinha do banco, porque o dinheiro é debitado no contra-cheque, quer dizer, é debitado pela União, pelo Tesouro, no contra-cheque. Quando você vai no portal da transparência, que normalmente você vê ali gastos públicos, contratos, etc., você coloca o nome das associações, dessas associações foram criadas para roubar o aposentado, e o que você tem é o repasse da União para as associações. As pessoas às vezes não entenderam como é que isso funciona. É o repasse da União para as associações. Por quê? Porque é o INSS que desconta diretamente do contra-cheque do aposentado e repassa diretamente para a conta bancária desses vagabundos, desses criminosos. Então, assim, eu acho que o país tinha que parar. Tinha que parar. Porque eu nunca vi um assalto, eu nunca vi um roubo, eu nunca vi um esquema de corrupção tão descarado e tão desumano, Júlia Lucy. Pois é, Cláudia, é revoltante. Eu queria aproveitar a presença do deputado para a gente entender a blindagem. O senhor falou de blindagem dos bancos, mas para a gente entender a blindagem que foi feita em relação ao filho do presidente. No ano passado, a CPMI foi apresentado um requerimento de convocação dele. Foi barrado, não foi votado ou chegou a ser votado? Olha, já foi barrado eu apresentei um requerimento para a oitiva e voltei a apresentar um requerimento para ouvir o senhor Lulinha, que ainda não foi colocado na pauta, mas apresentei também o do afastamento do sigilo bancário e fiscal, e esse vai para a pauta amanhã. Evidentemente, quando você fala blindagem, não é só do PT, é de todos os partidos que fazem parte da base do governo e aqueles que também têm interesse em blindar outros personagens e se alinham para também ter a reciprocidade em outros casos. O senhor acha que, não sei se o senhor já contou o voto, mas a sua expectativa amanhã é de conseguir aprovar esse requerimento de quebra do sigilo? Não sei dizer, eu confesso a você, Júlia, que eu não estou muito preocupado mais com o resultado, eu estou mais preocupado com o percurso. O que é que eu quero dizer? Cabe a mim, como relator, indicar os pontos principais a serem investigados e lutar pela investigação. Se me impedirem de investigar da forma A, nós procuraremos meios alternativos de prova, claro, baseados na legalidade, para tentar superar essas dificuldades. Como assim? Vou dar o exemplo, a Polícia Federal, segundo notícia, já pediu o afastamento por determinação do ministro André Mendonça do sigilo do Lulinha. Caso a CPMI não cumpra o seu papel de investigação com blindagem, a outra alternativa, por meio de prova, é pedir o compartilhamento à Polícia Federal por ordem do ministro André Mendonça com a CPMI sobre esses dados importantíssimos. Posso fazer outra pergunta? Pode emendar. Eu já vou chamar o Enio, que já está conectado conosco, para ele participar também dessa conversa. A gente viu o governo Lula, como sempre, né, se esquivando de qualquer responsabilidade e fazendo propaganda da restituição desses valores. Olha, nós vamos devolver o dinheiro, e utilizou dinheiro nosso, dinheiro do povo, dinheiro do contribuinte, para poder fazer essas devoluções, né, essa espécie de ressarcimento. Ou seja, tirou dinheiro de outras áreas para devolver às pessoas. Mas a grande questão é, quem deveria devolver é quem roubou. São as pessoas que tiveram esses recursos desviados. Qual é a expectativa que a gente pode ter e em que sentido a CPMI está trabalhando para tirar dos ladrões o dinheiro que foi roubado para efetivamente poder devolver para a população?
tem muita coisa bloqueada, mas jamais será do tamanho do roubo que eles fizeram. O governo devolveu o dinheiro porque não restava outra alternativa ao governo. A estrutura montada dentro do governo Lula assaltou os aposentados e pensionistas. Isso não isenta outros governos, mas foi no governo Lula aonde esse assalto atingiu um volume estratosférico. Portanto, o governo Lula faz propaganda daquilo que ele estava encurralado. O próprio governo, através do INSS, retirou esse dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, não tinha outra alternativa, mas mesmo assim não devolveu esse dinheiro da forma correta como deveria ser, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para compensar todas as perdas que ocorreram para milhões de aposentados e pensionistas que, volto a dizer, foram lesadas pelo INSS. Ó, deixa eu chamar o Enio Viterbo. Enio, você está conectado já conosco aqui, deixa eu dar bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos aqui com essa ilustre presença aqui, ilustre convidado, o nosso querido deputado Alfredo Gaspar, que será eleito senador. Eu espero que sim, eu espero que o eleitor alagoano desperte, né? Entenda que tem bons quadros políticos lá, tá? Alagoas não produz só Renan, Arthur Lira, não, produz coisa boa também, tá aqui o Alfredo Gaspar para provar isso. Então, assim, a gente espera, eu aqui torço aí pela sua eleição, mas estou torcendo mais pelo teu relatório. Enio, fica à vontade de fazer pergunta e interagir com o nosso relator aqui da CPMI do INSS. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui. Obrigado, Cláudio. Deputado, só umas considerações, algumas questões. O presidente Lula disse em entrevista que chamou o filho dele no Palácio do Planalto e perguntou se ele tinha alguma coisa a ver com a questão do INSS, dos roubos e tal. E disse o presidente Lula que o filho respondeu que não, etc e tal, e que se ele tivesse alguma coisa envolvida que ele pagasse, enfim. A minha questão para o deputado é a seguinte: o presidente Lula, mais uma vez, não sabia de nada. O presidente Lula não sabia no mensalão, o presidente Lula não sabia na questão do Lava Jato, tentou colocar a Marisa, tentou colocar alguma coisa lá nas costas da Marisa. Agora, na questão do INSS, o presidente Lula não sabia do envolvimento do filho dele, do filho do presidente Lula, com essa questão do INSS? Olha, eu desconfio que desde o início da CPMI já havia uma grande preocupação da base, especialmente da base do governo, mas por orientação do governo, que esses fatos poderiam chegar a Lulinha. Tanto é que eu direcionei alguns pedidos de oitiva da Roberta Luxig, da Daniela Fonteles, e eles foram barrados pela base do governo. Qual era a preocupação? A preocupação era justamente chegar na porta do presidente da República através do filho. O Lula demonstrou ao longo desse percurso que realmente é inocente de conhecimento em relação a qualquer tipo de desvio. Ele é sempre o último a saber, é sempre o último a ser alertado. Mas ele fez uma ressalva que eu estou acreditando muito, estou tendo muita fé nisso. Ele disse que o filho dele tinha que prestar contas. Pois é amanhã, Lula. É amanhã o dia da sua base votar a favor do requerimento que afasta a quebra do sigilo financeiro do seu filho. Amanhã será um bom dia para o Brasil ver a sua boa-fé. Se acontecer isso, imagina você ter acesso ao sigilo bancário financeiro telemático de Fábio Luiz Lula da Silva. Você vai descobrir
aquilo que nem a Lava Jato conseguiu descobrir, porque a operação que pegou o então sócio do Lulinha, ela vazou antes. Eu publiquei na época, ela vazou antes e a Polícia Federal, por algum motivo, ela não fez a busca e apreensão na única sala da empresa do ex-sócio dele, onde estavam todos os HDs com as operações financeiras, tudo armazenado. Então, quando você puxar essa quebra aí, vocês vão transformar a CPMI do INSS na CPMI do fim do Lula. Porque o Lulinha nada mais é do que um membro, né? Talvez um dedinho do Lula. Não é um dedinho não, acho que é um braço inteiro. Porque quando você olha o que se descobriu ao longo da história, né? O Lulinha, desde o primeiro mandato, sempre atuou fazendo intermediação de negócio em Brasília. Eu me lembro de uma reportagem da Veja, acho que, sei lá, no primeiro mês, ou ali no primeiro semestre do primeiro mandato do Lula, e o Lulinha já estava frequentando a casa de um conhecido lobista, uma mansão aqui, num conhecido lobista aqui em Brasília, fazendo intermediação de negócio. Depois abriu uma empresa que recebeu aportes milionários de uma empresa de telefonia que foi beneficiada por um decreto do próprio Lula. Eu nunca vi um ato de ofício, Gaspar, nunca vi na minha vida um ato de ofício que comprovasse o tráfico de influência de forma tão ostensiva. E a Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo conseguiram enterrar 2 vezes essa investigação. A investigação que poderia trazer todas as relações do Lulinha com as empresas de telefonia, né? A gente, inclusive, teve através da Lava Jato, que infelizmente não conseguiu avançar, porque eles segmentaram, eles fatiaram a investigação e mandaram para São Paulo, e São Paulo é o túmulo não só do samba, mas dessas investigações todas. O que aconteceu foi que a Lava Jato conseguiu quebrar na ocasião, e viu mais de 300 milhões circulando nas contas das empresas do filho do Lula. Então imagina o que vai acontecer agora. Quer dizer, o Lula volta num terceiro mandato, e o Lulinha volta a operar. Ele agora, inclusive, está morando na Espanha, né? Fugido, provavelmente, né? Um dia desses me relataram que ele estava sentado à mesa de um restaurante, de um fino restaurante, na companhia, inclusive, do filho do Fidel Castro. Tá? Junto com outros empresários brasileiros, junto com parlamentares, junto com gente importante do PT também. Então, assim, são pessoas que usam a máquina pública para fazer negócios. Elas orbitam a máquina pública para fazer negócio. Eu duvido muito que os senhores consigam quebrar o sigilo financeiro, bancário e telemático do Lulinha, porque ele se o Lula vamos dizer assim, é esse personagem que nunca sabe de nada, o Lulinha, que é o filho dele, é intocável. Eu nunca vi uma investigação avançar sobre o Lulinha. Já vi o Lula ser condenado, já vi o Lula ser preso. Agora, o Lulinha, esse me parece, ele é tão intocável quanto os ministros do Supremo. Olha, eu estou acreditando na palavra do presidente da República. Ele disse que o filho dele tinha que prestar contas e tinha que ser investigado. Então, vamos esperar amanhã para ver se o presidente Lula estava mentindo para o povo brasileiro ou quer passar essa história limpa. Amanhã é um dia decisivo. Amanhã é um dia decisivo para a própria CPI. Júlia? Eu queria voltar, deputado, na questão da judicialização do caso da prorrogação, porque eu queria entender qual o remédio que vocês vão pedir naquele momento ali, porque não é um mandado de segurança, né? É justamente um mandado de segurança. Vocês entendem que é um direito líquido e certo a prorrogação? Por quê? Júlia, por quê? Porque os pressupostos estão presentes. Primeiro pressuposto, o número mínimo de assinaturas de parlamentares para a prorrogação. O outro pressuposto é o objetivo, fato definido. O outro pressuposto, a necessidade. Só o que o Toffoli fez com a CPMI, retardando o acesso à CPMI dos dados que nós tínhamos afastado o sigilo do Vorcaro, passou aí um mês sem nós termos acesso a esses dados, já é suficiente para demonstrar essa necessidade. E os fatos novos que teimam em aparecer dia após dia. Nós precisamos da prorrogação. E o Supremo Tribunal Federal já tem decisões nesse sentido. Vai precisar reformular todo o seu entendimento anterior para não conceder essa prorrogação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do Vorcaro.
O Renan deu uma rasteira na CPMI do INSS, porque o André liberou o Vorcaro de depor na CPMI e de depor lá na CAI, né, do Senado. E agora a gente tem a informação, publicamos ontem inclusive a informação de que o Vorcaro não vai na CPMI do INSS, porque acho que lá a coisa pega fogo, né? Fica muito exposto, mas vai, tudo indica que ele vai. Parece que a defesa já até confirmou. O Renan estava falando isso, estava já confirmando ontem. O Renan falando que já está certo, na terça-feira que vem, o Vorcaro comparecer a CAI, lá o grupo de trabalho que foi criado pelo Renan Calheiros. Eu queria entender, queria a sua opinião, se o Renan realmente está dando uma rasteira na CPMI do INSS em relação ao Banco Master, e qual é o objetivo, na sua opinião, do Renan resolver fazer esse tipo de investigação? Olha, não compete a mim fazer qualquer análise sobre o referido senador. O que eu posso dizer e não aceito como relator da CPMI é abrir qualquer exceção para investigado. O Vorcaro é um investigado ou testemunha, dependendo do prisma, sobre fatos que outros também são investigados ou testemunhas. Nós não abrimos exceção para ninguém. Por que nós iríamos abrir exceção para Vorcaro? Ele queria que eu e o presidente Viana fôssemos a São Paulo. Os advogados propuseram para ouvi-lo. E eu sou menino de recado de banqueiro. Eu ouço ele em ambiente público junto com os demais membros da CPMI. Queria vir em jatinho particular. Rapaz, já começou se essa moda pega? Não. Ele é uma testemunha ou um investigado, como eu falei, dependendo do prisma, que tem que ter o mesmo tratamento dos demais. Se ele sente a vontade de ir à CAI ou a qualquer outra comissão, problema dele. Na CPMI ele será tratado à altura dos deveres que a nação impõe à CPMI. Prefiro 1000 vezes não ouvi-lo do que qualquer tipo de concessão para essa figura ou qualquer outra figura. Eu me dou o respeito e a CPMI também se dá o respeito. Eu estou curioso para saber qual é o interesse do Renan, até porque assim, o Renan fez um convite ao Vorcaro. Normalmente o que a gente tem, né? O pessoal que está nos acompanhando aí, ó, deixa o like de vocês, senta o dedo no like, tá? Nós estamos ao vivo aqui com o Alfredo Gaspar, deputado federal, relator da CPMI do INSS. Aliás, tivemos aqui um comentário há pouco, deputado, só fazendo aqui um parêntese, de uma espectadora nossa dizendo o seguinte: eu não acreditava em CPI nenhuma mais, até ver o deputado Alfredo Gaspar conduzindo os trabalhos da CPMI do INSS. Então, assim, elogiadíssimo, todo mundo está acompanhando o seu trabalho, fazendo, inclusive, aquele papel do promotor, né, em pé ali, fazendo as perguntas, bem tribunal do júri. A gente já que gosta daquele filme americano que tem toda nessa parte de julgamento e tal, que sempre, eu sempre espero ver os discursos, né, tanto dos advogados como dos promotores, e eu estou fazendo esse papel muito bem feito e eu acho que inspirador, né, porque o Ministério Público hoje precisa de inspiração, porque o chefe do Ministério Público hoje não gosta de investigar, né? Então, assim, eu nunca vi na minha vida Ministério Público que não gosta de investigar. Gente poderosa. O Ministério Público foi criado para investigar gente poderosa. Os malfeitos de gente que tem o poder na mão. Então, assim, quando você tem um chefe do Ministério Público que simplesmente está ali para proteger, para blindar os poderosos, aí você está matando o Ministério Público. Então, eu espero que promotores, procuradores vejam aqui na figura do Alfredo Gaspar uma inspiração e não deixem essa chama morrer, né, se apagar. Nessa questão aí do Vorcaro, tem um ponto que me chama muito a atenção, que eu inclusive já reportei várias vezes aqui, fiz matérias, artigos e tal, já trouxe esse tema aqui, que é o sócio do Vorcaro, o Augusto Lima. O convite foi feito pelo Renan. O Renan, normalmente quando você tem esses convites de convocações, você tem a justificativa. Eu não vi justificativa, não achei um requerimento com a justificativa da convocação. Então, assim, você não sabe qual é o tema que será tratado, se é Banco Master, se é BRB, se é Credit Sexta, o que vai ser tratado, o que o Renan gostaria de tratar com o Vorcaro nessa audiência. Eu espero que essa audiência seja ao menos aberta, né, para que o público veja, acompanhe e saiba o que está sendo perguntado, o que está sendo falado. O fato é que
tem um convite, inclusive, para o Augusto Lima, mas eu não vi esse convite indo para frente. Vocês, antes do Carnaval, tinham uma sessão, até foi cancelada esta sessão, em que vários requerimentos para quebra de sigilo do Augusto Lima, que foi o CEO do Banco Master, as pessoas precisam saber, ele foi sócio do Vorcaro, foi CEO do Banco Master e foi o homem responsável pelo boom do Banco Master, por alavancar o Banco Master. O Banco Master era o banco máximo, que estava quebrado, foi vendido, o Vorcaro comprou e se tornou sócio do Augusto Lima, que conseguiu trazer a galinha dos ovos de ouro para dentro do Banco Master, que é o consignado, esse cartão de benefício consignado que o PT da Bahia inventou. Uma coisa linda, né? Uma máquina de fazer dinheiro, de fazer bilhões. Transformou o Banco Master. Então, assim, esse personagem, o Credit Sexta, que foi espalhado para mais de 20 estados, mais de 68 municípios, eles são fundamentais e são um objetivo fulcral da CPMI e do INSS, porque a gente está falando de consignado, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de benefício para aposentado também. Vocês tinham esses requerimentos todos lá em cima da mesa e retiraram de cima da mesa. Vamos colocar de volta em cima da mesa? Ou a gente pode perder a esperança de se investigar o PT nesse caso do Banco Master? Amanhã estarão para votação todos os requerimentos relacionados ao Master, incluindo Credit Sexta e Augusto Lima. Amanhã também estarão para votação dos demais bancos que foram blindados pela base do governo, que PicPay, Santander, Crefisa e o outro que me falhou a memória. Nubank? Não. Não. É PicPay, Crefisa, Santander e tem outro, me fugiu a memória, mas os que foram blindados pela base do governo, juntamente C6. com o C6, desculpa, o C6, juntamente com os requerimentos de quebra de sigilo do Master e Credit Sexta e Augusto Lima e convocação de Augusto Lima também. Todos amanhã estarão. Amanhã vai ser um dia muito importante na CPMI, mas tem que ser realista. O governo está trabalhando fortemente para derrubar esses requerimentos. Importante que haja a fiscalização da população e a população saiba quem quer investigar e quem quer colocar sujeira debaixo do tapete, porque essa lama, ela atinge a muitos. Muito bem. Ô Enio, você tem mais alguma pergunta para o nosso relator aqui? Eu tenho até baseado, Cláudio, no que o deputado acabou de falar sobre a questão da blindagem. Como é que a sociedade civil, deputado, como é que a gente, né, que assiste a comissão e que vê essas blindagens, como é que a gente pode cobrar os parlamentares do governo que estão nitidamente querendo blindar aí qualquer tipo de investigação nessa questão do INSS, por exemplo, nessa questão do Lulinha, vão votar amanhã, né, essa quebra de sigilo, etc. Como é que a gente pode cobrar esses deputados? Enio, eu acredito que a visibilidade a essa votação, ela é o maior incentivo para que dê um freio na impunidade. Eu acho que isso tem que ser divulgado, tem que ser vigiado e, acima de tudo, cobrado. Cobrado de que forma? É que o parlamentar saiba que a sociedade está vigilante. E a sociedade sabe fazer isso, que lá no meu gabinete tem chegado milhares de e-mails, telefonemas, visitas da população e a população cobrando atitudes responsáveis em relação à CPMI do INSS. Que faça isso com todos os parlamentares que compõem a comissão. Amanhã é um dia fundamental. Nós não podemos pagar para ver. Temos que ter a responsabilidade de responder à altura o povo do Brasil diante desse roubo bilionário praticado por tanta gente importante da classe política, do mundo jurídico, do mundo empresarial, do funcionalismo público. Olha, eu estou recebendo aqui, Júlia, deputado Enio, estou recebendo aqui uma informação, tá, urgente, você pode botar na tela aí, ô Brenda, que a CPI do crime organizado, tá, ela acabou de aprovar os requerimentos de convocação do Vorcaro, dos irmãos do Toffoli e da quebra de sigilo do Master, tá? Então, assim,
Parabéns aí inclusive os requerimentos do relator, o senador Alessandro Vieira, parabéns ao Alessandro Vieira, e parabéns ao Congresso, porque é isso, se eles estão bloqueando de um lado, a gente vai por outro. É assim que se faz política, é com estratégia. E a gente tem que fazer realmente, aqui tem que ser, se de um lado tem o Lula, do lado de cá tem que ter um polvo, né? Pelo menos para poder engolir o Lula. A Lula, né? Que são vários tentáculos. Porque é isso, não deu de um lado, cortou aqui um braço, tem que ir pelo outro. Então eu agora aqui estou bem animado com essa notícia aí, CPI do crime organizado. Bota urgente na tela, Brenda. CPI do crime organizado convoca Vorcaro, irmãos de Toffoli e autoriza a quebra do Master, quebra do sigilo do Master, tá? Não sei se vai caber tudo aí, você vê aí o jeito que você faz para botar na tela. Deputado, vou devolver para você e há para a Júlia também fazer pergunta. Você Posso fica feliz, direto? fica triste? Pode fazer. Na linha, o Dantas, que você comentou, o deputado Nicolas tinha postado há pouquíssimo tempo, ele repostou, na realidade, um tweet aqui do jornalista Lauro Jardim, falando o seguinte: Moraes e Toffoli pressionam para que quebra de sigilo de Meredith não seja votada na CPI do crime organizado. O deputado tinha postado isso aqui agora. O senhor tem informações, deputado, dessa articulação vinda diretamente dos ministros do Supremo, aqui notadamente Moraes e Toffoli, para impedir que seja quebrado, investigado documentos relativos a Meredith? Não tenho nenhuma informação a respeito desse fato especificamente. O que eu tenho é no escopo do INSS nós adentrarmos aquilo que o Master praticou de errado. E dentre esses erros, com a quebra do sigilo bancário do Master, nós vamos ver a quem o Master pagava e a que título pagava, e se havia dinheiro ou não de aposentado nesses pagamentos. Não, eu estou vendo ali, ficou longo, ó, CPI do crime organizado, convoca, põe logo rápido, Brenda, convoca, ó, esse aqui é o editor, vamos lá, convoca Vorcaro, irmãos de Toffoli e quebra... Irmãos de Toffoli, pronto, deixa só isso aí, Nós também convocamos o Vorcaro. Vocês aprovaram a convocação. O Vorcaro foi convocado. O que ele conseguiu foi um habeas corpus no STF para ter a faculdade de não comparecer. Então não vai adiantar nada isso aí. Eu não sei dizer. Eu só sei dizer que, em relação à CPMI do INSS, foi aprovada a convocação do Vorcaro. E o STF concedeu um habeas corpus deixando a vontade dele de comparecer ou não. E ele demonstrou que não vai comparecer. Na tua opinião, essa investigação do Master, ela deveria sair do Supremo e ir para a primeira instância? Não conheço o conteúdo dos envolvidos, não dá para fazer essa avaliação, porque eu não conheço o conteúdo, seria leviano da minha parte. O que eu não concordo é que uma instância legítima de investigação, que é a CPMI, não possa expor ao Brasil a questão do senhor Vorcaro. Eu acho que o que o ministro Toffoli fez foi baseado na ilegalidade. Retirar da CPMI, bloquear da CPMI o acesso aos dados que nós afastamos. Tanto não estava baseado na legalidade que o ministro André Mendonça retificou essa decisão. Porém, esses dados ainda não chegaram à CPMI. Eles estão ainda na Polícia Federal, o que nós também vamos cobrar. Lá tem incontinente ou em ato contínuo, repasse à CPMI. Estamos perdendo tempo na análise desses dados. Vocês acham que o Andrei está segurando o envio desses dados? Vocês podem provocá-lo? O Poder Legislativo tem poder, né? tem atribuição, inclusive, de fiscalização dos atos do Executivo. E o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele não pode prevaricar, né? Ele não pode deixar de cumprir, inclusive,
com requerimentos, né? Ele não pode deixar de atender a requerimentos do Congresso. Quando um ministro ou alguém que está nesse primeiro e no segundo escalão da administração pública não cumpre, não apresenta, não responde a requerimentos de informação, não cumpre a decisões, a ordens do Legislativo, ele está cometendo também um crime, ele pode ser responsabilizado. O presidente Viana deixou muito claro: se houver qualquer obstáculo por parte de qualquer instituição, o presidente da instituição, o diretor, será convocado a prestar esclarecimentos imediatamente. Mas nós estamos esperando e torcendo para que isso seja apenas o trâmite da cadeia de custódia. Vamos esperar esta semana, mas já era para esses dados estarem à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós não aceitaremos qualquer filtro. Perfeito. Nós queremos os dados brutos. E já está na hora desses dados chegarem. Ou seja, esta semana nós teremos a paciência de esperar os dados. Caso esses dados não cheguem, a possibilidade da convocação de quem de direito não está de forma nenhuma descartada. Foi discutido isso ontem em reunião interna da comissão. Perfeito. Deixa eu aproveitar, vocês têm mais alguma pergunta sobre CPMI? Porque eu queria a sua opinião, enquanto o senhor tem ainda um tempinho aqui, para a gente falar justamente do PL antifacção que foi aprovado ontem. Enio, você tem mais alguma pergunta de CPMI, de CPI, alguma coisa? Eu ia perguntar só, Cláudio, se a CPMI tem algum receio de perder parte desses dados, né, que estão sendo retidos, né, por Polícia Federal, não sei por quem está segurando esses dados, que eles foram retirados da CPMI. E aí, nessa movimentação, se existe algum receio de perder parte dessas provas e se acontecer, né, esse sumiço de alguma eventual prova, como que a CPMI pode se movimentar para, enfim, buscar a responsabilização de eventual pessoa que tenha aí sido responsável por essa perda, né, das provas. Nessa audácia. Não acredito, porque nós estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito que está buscando a seriedade. Não acredito nesse atrevimento. Por isso, nós estamos esperando o conteúdo integral desses dados. Pode perguntar, Júlia. Deputado, a gente sempre vê as pessoas comentando sobre a possibilidade do habeas corpus para quem foi convocado no âmbito da CPMI. A gente sabe que é uma garantia constitucional, tem a ver com direito à ampla defesa, mas diante de uma situação como essa, em que a concessão do habeas corpus fere de morte o poder da CPI, né, de qualquer constituição, de qualquer comissão do Congresso, de fazer o seu trabalho, de fiscalizar, existe a possibilidade, aí eu estou fazendo uma pergunta até um pouco mais filosófica, doutrinária aqui, que o senhor é estudioso do direito, de haver um emendamento na Constituição para retirar a possibilidade de concessão de habeas corpus em virtude de convocação de CPI? Olha, tem se discutido muito essa interferência do Supremo Tribunal Federal nas ações da CPMI. Nós respeitamos um judiciário forte e independente. O inverso, muitas vezes, não está sendo respeitado, que é um legislativo forte e independente. Eu não trato aqui de enfraquecer poder nenhum, mas da autonomia que tem o poder legislativo no âmbito das comissões parlamentares de inquérito, do poder de investigação. Na minha ótica, diante da diversidade de conteúdo das expedições de habeas corpus pelo STF, tem habeas corpus para todo o gosto. Para ir e não falar, para não comparecer, para comparecer e ter que falar sobre algumas coisas e outras não. Ou seja, nem o STF tem uma uniformização nas suas decisões. E quem sai prejudicado nisso é o direito à transparência que a população brasileira tem sobre aqueles que meteram a mão no dinheiro dos mais sofridos. Então, se você me perguntar, cabe nós melhorarmos o aspecto constitucional da interferência do STF nas ações do Congresso Nacional, especificamente nas CPIs? Eu acredito que sim,
fazer isso com prudência, mas de forma objetiva, para que o direito de defesa seja respeitado e o direito de investigação também seja respeitado. Mas como seria isso, deputado? Como seria que o Supremo Tribunal Federal não pudesse impedir o comparecimento de um convocado à comissão parlamentar de inquérito. Garante o direito ao silêncio, mas a convocação garante o direito à presença do investigado. Eu acho isso muito bem colocado, porque uma coisa não substitui a outra. Quer dizer, se ele é convocado, é o Poder Legislativo, tem atribuição para tal, e ele tem de cumprir essa convocação. Agora, o direito ao silêncio é constitucional, ele pode permanecer em silêncio. Então, de fato, belíssima colocação, eu acho que isso precisa ficar muito claro. O STF não pode também se interferir no Poder Legislativo dessa maneira. Mais uma vez, a gente está vivendo, revivendo, e as coisas estão sendo normalizadas. Só para a gente encerrar aqui, eu queria a sua opinião sobre o PL antifacção que foi aprovado ontem. Olha, primeira, que o governo Lula está completamente perdido em relação ao combate às organizações criminosas. Esse PL veio a muito custo e contra a vontade do governo. Segundo, as modificações que foram feitas, elas buscam atenuar discrepâncias. O crime tem que ter lei dura para combater. Terceiro, eu até fiz um voto em separado. Sempre fui contra betes operarem no país, mas aprovaram. Também fui contra as betes não serem taxadas de forma mais expansiva. Ou seja, acho que o grande erro do PL ontem, antifacção, foi não taxar as betes da forma que deveria. E se fosse para melhorar tudo, era melhor proibir bete de operar no país. Mas a bandidagem está deitando e rolando. Lei não resolve tudo, não. É posição de governo, é forma de agir, é a conduta, é o ânimo de combater o crime organizado. O Lula nunca fez isso, não sabe fazer, o PT não quer fazer e isso não será feito com PL ou sem PL antifacção. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, boa sorte lá, espero que vocês consigam prorrogar a CPMI do INSS, deputado. Obrigado, Cláudio, obrigado, Luci. Parabéns, deputado. Eu que agradeço. Orgulho, viu? A honra é minha e obrigado a todos que nos assistem.